Muito bem, estamos aqui no estúdio da rádio Web Rádio Criativa e também no canal Taipires TV. Vamos aí hoje para um jogão de bola, Flamengo versus Cruzeiro. Daqui a pouquinho, o Flamengo que veio de algumas vitórias, a vitória sobre o Corinthians, né? O Flamengo que não jogou bem o primeiro tempo e no segundo tempo, com as mudanças que o Felipe Luiz fez, o Flamengo acabou melhorando e vencendo o jogo 2-1. E do outro lado, o Cruzeiro que tem o time do Cruzeiro perdeu o último jogo para o Vasco, mas é um time forte, né? A gente sabe que é um time forte e que está aí logo atrás do Flamengo, aí é um dos que estão aí na ponta da tabela, e o Cruzeiro vem aí com tudo para cima do Flamengo. Com certeza estão falando, o Flamengo tem a vantagem, o Flamengo tem a vantagem. Mas o Flamengo precisa vencer esse jogo contra o Cruzeiro para poder se distanciar aí na tabela do campeonato. E o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro, acho que se o Cruzeiro empatar, para ele não vai ser muito bom nem o empate, entendeu? Acho que para o Cruzeiro só interessa a vitória também, porque ele vai subir mais ali na tabela, e porque o Palmeiras ganhou ontem, então ele fica bem colocado ali também. O Flamengo também que perdeu o outro jogo para o Cruzeiro, mas na época tinha o Gerson estava, né, outros jogadores que foram embora, né? Então tem vários jogadores que estavam naquele jogo que hoje não está. Hoje é uma formação bem diferente, onde o Felipe Luiz tem que vir com um time bem forte para cima do Cruzeiro. Por quê? Porque eu acho que ele não pode usar o jogador alternativo ali para poder fazer esse jogo, porque o próximo jogo do Flamengo é contra o Bahia. O Bahia não vem bem no campeonato, então é um jogo onde ele pode levar alguns jogadores alternativos para jogar, entendeu? Não precisa ele usar todo o time titular, né? Ele pode revezar. E esse jogo não, é um jogo de grande importância, é um jogo onde é um time muito forte, onde se o Flamengo vencer, né, igual eu disse, vai ficar muito bem colocado na tabela do campeonato, né, se distancia mais dos rivais, e o Cruzeiro, então o Cruzeiro venceu aquele jogo. Hoje é um jogo completamente diferente. Teve tempo do Felipe Luiz, ter toda a estratégia, né? Montar uma estratégia para jogar contra hoje o Cruzeiro. Que o Cruzeiro daquela época que venceu o Flamengo lá, ainda com um gol do ex, né? Que é o Gabigol, que fez um golaço aquele dia contra o Flamengo, final de jogo, e o Flamengo acabou perdendo para o Cruzeiro. Então acho que o Felipe Luiz, com certeza, ele deve vir com esses times, com esse time bem treinado, né? Igual o Flamengo estava treinando, e o Flamengo que não jogou muito bem esses jogos anteriores. Então hoje o Flamengo tem que mostrar serviço. É um jogo, joga em casa, mas isso não quer dizer nada, são 11 contra 11. E o Cruzeiro que tem aí esse Matheus Pereira, que joga muito bem pelo meio, né? Então é um jogador bem rápido, porque o Cruzeiro joga, não é aquele time que fica com posse de bola, é um lançamento rápido ali na frente, e ele chega muito rápido, define muito rápido. Então o Cruzeiro precisa também ganhar esse jogo. Então assim, eu acredito que vai ser um belo duelo hoje entre Flamengo e Cruzeiro, porque são duas equipes muito boas. Então com certeza a gente vai ver um belo jogo, e o Flamengo também provavelmente deve voltar Jorginho, né? Então o Jorginho que joga muito bem, Saul. Então esses caras também tem que mostrar serviço, porque ultimamente eles não vêm jogando muito bem, né? Samuel Lino, que chegou com tudo no Flamengo e já deu uma caída, né? O futebol dele, os últimos jogos, não tem jogado muito bem. Então assim, eu fico na expectativa de que hoje vai ser um belo jogo, vai ser um belo duelo, daqui a pouquinho esse jogo. Então a gente vai aguardando esse
esse jogo por aqui.